Mercado eleva a previsão para a inflação, Selic e também o PIB de 2023. Segunda parcela do 13º salário deve injetar quase 113 bilhões de reais na economia. E você vai ver também. PEC da transição entra na pauta de votação de quarta-feira do Senado. Após quase 3 anos, política Covid-0 parece chegar ao fim. China inicia a flexibilização em diversas cidades do país. Depois de um ano, o vulcão Semeru entra novamente em erupção e causa estragos na ilha de Java, na Indonésia. Brasil, com Neymar, entra em campo daqui a pouco contra a Coreia do Sul para continuar vivo na Copa do Catar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Daniela Paris. Boa tarde, Kleber Werneck. Aliás, seja muito bem-vindo aqui ao jornal. Uma ótima tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. A previsão de inflação para esse ano teve a sexta alta seguida, mas a expectativa é de crescimento da economia para 2022 e também para 2023. Os analistas do mercado financeiro elevaram pela sexta semana seguida as expectativas para o índice oficial de preços ao final de 2022. Pela estimativa do Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 5,92%. Há 4 semanas, se projetava um salto de 5,63% nos 12 meses finalizados em dezembro. Para novembro, a previsão para a divulgação a ser realizada na sexta-feira é de alta dos preços na casa de 0,53%. Já em dezembro, os analistas projetam um avanço de 0,64% do índice oficial de preços. Para 2023, a previsão para o índice oficial subiu de 5,02% para 5,08%. E com as novas estimativas de alta, o mercado financeiro manteve em 13,75% a projeção da taxa básica de juros para o final deste ano, mas elevou as projeções para 2023. Os analistas consultados também melhoraram pela 4ª semana consecutiva as apostas de alta para o PIB, o Produto Interno Bruto deste ano. Conforme a nova projeção, a economia nacional deve crescer 3,05% neste ano, maior que a previsão anterior, de 2,81% na semana passada. A divulgação traz também uma projeção mais otimista para o avanço do PIB em 2023. A segunda parcela do 13º salário vai injetar cerca de 113 bilhões de reais na economia brasileira. Assim como na primeira parcela, o principal destino desse dinheiro ainda deve ser o pagamento de dívidas. Até o dia 20 de dezembro, prazo final para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o benefício deve injetar 112 bilhões e 900 milhões de reais na economia brasileira. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 38% do total, quase 43 bilhões de reais, deve ser usado para quitar as dívidas. Outros 33% devem ser usados no comércio, 17% em serviços e 12% para a poupança. Dos mais de 37 bilhões de reais que devem seguir para o varejo, os segmentos mais beneficiados devem ser o de hiper e supermercados, de vestuário e calçados, além dos estabelecimentos especializados em utilidades domésticas. Apesar da melhora do mercado de trabalho, com o aumento da ocupação e a desaceleração da inflação, a taxa de juros alta e o endividamento prejudicam o varejo. Segundo o levantamento, o pagamento das 2 parcelas do 13º vai somar mais de 251 bilhões e meio de reais neste ano. O valor é 6,4% maior em relação a 2021. E a PEC da transição do governo já está na pauta de votação do Senado para esta quarta-feira. A proposta já tem 54 votos favoráveis, 3 a mais do que é necessário. E esse levantamento é feito com base nos partidos que já sinalizaram apoio à medida. A PEC idealizada pelo governo eleito Lula para viabilizar o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600
já tem um número maior que o necessário para aprovação. Para que uma PEC seja aprovada na Casa Alta do Congresso, é preciso que a proposta tenha pelo menos 49 votos, o que corresponde a mais de 3/5 do total de cadeiras do Senado. Ao todo, segundo o levantamento de bastidores, 9 partidos com representação no Senado já declararam apoio à proposta de emenda à Constituição. Fora isso, há partidos que também indicam que podem apoiar a proposta, mas aguardam as negociações em relação ao texto antes de adotar um posicionamento. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, que tem 8 senadores, deve apoiar a PEC, pelo fato de o próprio Bolsonaro ter prometido durante a campanha a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem. A PEC tem o objetivo de retirar o Auxílio Brasil do cálculo do teto de gastos, regra fiscal criada no governo de Michel Temer, que limita o crescimento das despesas públicas. O texto da proposta estabelece que os recursos destinados ao benefício social ficam fora da regra durante 4 anos. A expectativa de que, nesta semana, a PEC seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, no plenário da Casa. A proposta precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Na Câmara são necessários 308 votos para aprovar uma PEC. Os partidos que compõem o Conselho Político da equipe de transição somam 216 deputados. O governo eleito espera o apoio dos partidos da base de apoio do presidente Bolsonaro, que juntos têm 175 parlamentares. O governo eleito quer aumentar o número de ministérios. Luiz Inácio Lula da Silva avalia a proposta para ter até 13 ministros a mais que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. O atual governo tem 23 ministérios ativos. O próximo governo, de Luiz Inácio Lula da Silva, quer aumentar as pastas para abrigar até 36 ministros. O novo desenho inclui todas as propostas entregues pelos grupos técnicos do Gabinete de Transição nos relatórios preliminares. Apesar disso, a decisão final vai ser do presidente eleito Lula. Uma das mudanças mais defendidas pela cúpula da transição nessa reforma ministerial é o desmembramento do atual Ministério da Economia. A solução defendida é a recriação do Ministério da Fazenda, com a divisão das pastas do Planejamento, Orçamento e Gestão e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Lula quer também recriar as pastas da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Os atuais são todos assuntos tratados como secretarias nacionais no mesmo ministério. Essas pastas sociais, o presidente eleito quer usar para aumentar a presença feminina na liderança. Já a junção que precisa ser definida, e ainda divide opiniões, inclusive no novo governo, é entre a Justiça e a Segurança Pública. O coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, declarou que a criação ou recriação dos ministérios não deve trazer aumento de gastos. E começou agora há pouco, às 11 horas, a reunião entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan. O encontro acontece em um hotel em Brasília. E na reunião de hoje, Lula define os detalhes sobre a viagem que fará aos Estados Unidos ainda este mês. O governo americano também disse em nota que os dois países discutem ações conjuntas para diversos assuntos, como, por exemplo, combate à mudança climática, a segurança alimentar e a promoção da democracia, entre outros. Agora a gente muda de assunto para falar sobre as fortes chuvas dos últimos dias que afetaram 8 estados brasileiros e deixaram mais de 17 mil pessoas desalojadas. Pelo menos 15 pessoas morreram. Cerca de 180 municípios brasileiros dos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo já foram afetados pelos temporais dos últimos dias. Os impactos causados pelas tempestades já deixaram ao menos 15 mortos. As mortes foram registradas em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e também no Espírito Santo. Além disso, o número de desalojados ultrapassou a casa de 17 mil pessoas. Somente na Bahia já são mais de 8.800 pessoas temporariamente sem abrigo. O maior número de pessoas que precisam de um abrigo do governo foi registrado em Minas Gerais. De acordo com o Climatempo, áreas de instabilidade continuam nas regiões Norte e Nordeste com risco para mais chuvas fortes, mais temporais. E a gente muda de assunto agora para falar de educação. Aconteceu neste domingo
a primeira fase do vestibular da FUVEST 2023. O índice de abstenção se manteve próximo ao do ano passado. Ao todo, 114 mil estudantes se inscreveram para a prova e, deste total, 13,8% não compareceram. No ano passado, essa taxa ficou em 13,7%. A grande diferença esse ano foi a diminuição dos locais de exame. O teste foi realizado em 87 endereços diferentes, contra 119 em 2021. Nesta primeira fase, os vestibulandos tiveram 5 horas para responder 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha. O vestibular vai oferecer 11.147 postos ou vagas, com 8.230 delas pela FUVEST e 2.917 pelo Sistema do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. E a lista de alunos, é importante a gente lembrar também, convocados para a segunda fase, sairá no dia 16 de dezembro. Agora sim, veja a seguir. China começa a flexibilizar medidas de restrição e política Covid-0 pode chegar ao fim após 3 anos. E você vai ver também, Brasil entra em campo daqui a pouco e joga para continuar vivo na Copa do Catar. Neymar será a grande novidade do time brasileiro. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. E vamos então falar da Copa do Catar. Hoje tem jogo da seleção e se já dava nervoso assistir o jogo do Brasil na Copa, ficou muito pior agora, né? Já que todo jogo é questão de vida ou morte, não é mesmo, Kleber? Aguenta coração, agora é com você. Verdade, Dani. Daqui para frente, a Copa do Catar promete fortes emoções. Hoje é mais um dia de decisão lá no Catar. 2 vagas para as quartas de final estarão em jogo. Vamos ver nessa arte especial que a gente preparou agora, acompanhar esse chaveamento, esse mata-mata. Olha só que legal essa arte. Do lado do Brasil, desse chaveamento, nós podemos ver os classificados do fim de semana. A Argentina e a Inglaterra se classificaram e vão se enfrentar no sábado. O vencedor vai pegar o vencedor do jogo, que pode ser o do Brasil. Abaixo, os jogos de hoje. Japão e Croácia, esse jogo começou ao meio-dia e está 1-1. E às 16 horas se enfrentam o Brasil e a Coreia do Sul, o jogo que todos nós esperamos. Agora, dá uma olhada do outro lado da chave. A França e a Inglaterra também se classificaram ontem. E amanhã serão decididas as últimas 2 vagas e a gente vai acompanhar tudo aqui para vocês, vai trazer todos os dias a atualização dessa arte aí, dessa tabela. Hoje, como eu acabei de dizer, é dia de decisão para o Brasil na Copa do Catar. A seleção enfrenta a Coreia do Sul pelas oitavas de final do Mundial. E o grande reforço para essa partida é a volta do atacante Neymar, que se recuperou de uma contusão. As imagens dos últimos treinos mostram o Neymar bastante confiante. Ele aparece participando das atividades e batendo na bola sem restrições com o pé direito, onde sofreu a contusão no tornozelo. O atacante realizou um treinamento de finalizações, inclusive batendo forte na bola, mostrando que está totalmente recuperado para o jogo. Além dele, o lateral Danilo também volta à equipe e ambos foram confirmados pelo técnico Tite. A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo no estádio 974 em Doha, no Catar, acontece às 16 horas. O provável time titular é o seguinte: Alisson, Éder Militão ou Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casimiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. É dia de jogo do Brasil, é dia de Copa dos Palpites. Como a Paty saiu de férias, só sobramos na disputa eu e a Dani. E eu vou direto. Depois da derrota, aquele camarão indigesto, eu estou confiante, o Brasil vai fazer 3-0 hoje. E você, Dani, qual o seu palpite? Você está otimista? Vou dizer que você está bem otimista, estou um pouquinho menos, mas também, como vocês puderam aí acompanhar na primeira fase, eu não dei palpites muito bons, não. Mas meu palpite agora vai ser 2-1. Será que eu ganho dessa vez? Vamos ver, amanhã a gente fala sobre isso.
Agora eu continuo falando sobre internacional, destaques internacionais. A China começou a flexibilizar a rígida política de Covid-0 após uma série de protestos no país pedindo o fim da medida. Nessa segunda-feira, o comércio local começou a reabrir e as exigências de testes foram reduzidas. Autoridades chinesas em todo o país começaram a flexibilizar as restrições anti-Covid, que estão em vigor há quase 3 anos. A movimentação foi estimulada pelo governo, que ordenou a adoção de novas formas de combater a pandemia no país. Em Pequim, a capital da China, as pessoas já podem utilizar o transporte público sem apresentação de testes negativos. O mesmo também vale para Wuhan, a primeira cidade a detectar o coronavírus em 2019. Já em Xangai, onde a população enfrentou rígidos confinamentos, os moradores voltaram a frequentar espaços abertos e áreas turísticas sem um teste recente. As medidas são criticadas pela Organização Mundial da Saúde, que considera uma rigidez ineficaz. O pedido de mudança começou após milhares de pessoas irem às ruas para exigir mais liberdade e o fim dos confinamentos. E depois de um ano, o vulcão Monte Semeru entrou novamente em erupção e causou estragos na ilha de Java, na Indonésia. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa às pressas e se refugiar em abrigos. Nuvens cinzentas no dia seguinte à erupção do Monte Semeru, na Indonésia. Cerca de 2.500 pessoas foram removidas de suas casas e abrigadas em refúgios após a erupção do vulcão, que é o mais alto da ilha de Java. Nesta segunda-feira, dezenas de moradores do distrito de Lumajang voltaram às suas residências, que estavam cobertas de cinzas, para buscar pertences, mas logo retornaram aos abrigos. Sou de um povoado diferente, mas como a população de Kajar Kuning foi afetada pelo desastre, eu vim aqui para ajudar a retirar os pertences das casas. As autoridades declararam estado de emergência por um período de 2 semanas e distribuíram máscaras para que as pessoas se protejam das cinzas suspensas no ar. Também foram abertas cozinhas públicas para alimentar os refugiados. A última erupção do Monte Semeru aconteceu há um ano e matou pelo menos 51 pessoas. Quase 10 mil indonésios foram obrigados a sair de casa. E a música gospel está de luto. Faleceu no último sábado o cantor e compositor Carlinhos Guedes, líder da banda Guedes. E o missionário R.R. Soares fez uma homenagem ao Carlinhos em suas redes sociais. Em 20 anos de parceria, os dois fizeram 320 canções. Veja nesse vídeo que foi publicado no sábado. Ô, meus amigos, aqui é o missionário. Nós soubemos ainda há pouco que o nosso amado Carlinhos, da banda Gerd, servo de Deus, partiu para a eternidade para estar com Jesus. Então eu gostaria aqui de deixar o meu abraço à família enlutada e dizer a vocês, de um lado é triste perder um valor desse, mas do outro lado sabemos que ele foi para os braços de Jesus. E que assim, um dia também iremos e lá encontraremos ele. Vamos ver alguma coisa dele, do que Deus usou. E comigo nós temos centenas de músicas. Eu fiz a letra, ele fez a melodia e o Brasil todo canta. Então, por favor. Uma parceria de quase 20 anos. Tô contando aqui, Carlinhos, que as minhas músicas, na verdade, não são só minhas. As letras partiu dele através de mim. E a música partiu dele através de você. Amém. Para mim é um prazer compor ao seu lado, missionário. Junto com o missionário, foram 320 composições, que fez uma geração inteira se derramar na presença de Deus. O teu nome é pra mim maravilhoso, Elohim, Yahvé, El Shaddai. Quero te abraçar, Senhor, quero te beijar, amado meu. Ele é demais, Ele é meu tudo, o meu bem maior. Cantadas até hoje, as canções produzidas pelo Carlinhos Gerd são inesquecíveis. Realizo na tua presença, tu és o meu cântico, a minha canção.
Um dom dado pelo Senhor Deus que marcou o coração de muitos, levando pessoas a Cristo através da música. Agora, na presença de Deus, ele adorará eternamente ao único digno de toda honra e glória. Olha bem, isso tudo aconteceu porque Deus estava conosco. Ele continua conosco. E tenho certeza que ele que deu a capacidade ao Carlinhos de colocar a melodia, o recolheu numa boa hora. Que Deus abençoe toda a família, abençoe a nós que ficamos órfãos desse amigo, mas continuemos amando a Jesus e fazendo a vontade de Deus. Sempre juntos vamos estar, seja aqui ou em qualquer lugar. Lá no céu com Jesus vamos morar. Bom, e essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Uma ótima segunda-feira para você e até mais.